Olá, bom dia a todos. Vamos começar essa semana falando de pré-sal. A quinta rodada do pré-sal está ganhando ainda mais importância dentro da estratégia das petroleiras. Isso por causa da postergação do mega leilão dos excedentes. Segundo especialistas, a depender do desfecho das eleições presidenciais, a licitação desta semana pode até ser a última oportunidade de aquisição de blocos no polígono. E hoje tem Câmara Setorial de Insumos Agropecuários, vai ser de 1h30 da tarde até as 4 da tarde na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. E por falar em Ministério da Agricultura, o MAPA abriu consulta pública por 90 dias para obter contribuições para modernizar o fomento e a fiscalização das entidades de turf no país. Amanhã a proposta vai ser detalhada na reunião da Câmara Setorial de Equideocultura. Essas são as informações desta segunda. Um ótimo dia para vocês. Catarina Martorelli para o SBA. Uma pesquisa comprovou que vacas criadas em sistemas de integração com sombreamento produzem quase 20% mais embriões. As informações agora com Valdir Pacheco. Um estudo da Embrapa Pecuária Sudeste comprovou que vacas que vivem em áreas sombreadas com sistemas integrados de produção, como lavoura, pecuária e floresta, produzem quase 20% a mais embriões do que os animais que ficam ao sol. De acordo com a entidade, o conforto térmico interfere na eficiência reprodutiva dos animais. Os animais criados no Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ILPF, apresentaram taxa de produção de embriões 43%, enquanto os que vivem em pastagens convencionais produziram 36%. A diferença de 7 pontos percentuais representa quase 20% a mais no número de embriões. Foram avaliadas 18 vacas da raça Canchim de primeiro parto com bezerro ao pé, entre os meses de dezembro de 2016 e maio de 2017, e comparadas com fêmeas que ficaram em uma área com o mesmo tamanho e tipo de pastagem, mas com sombreamento mínimo. O objetivo da avaliação era comparar os animais com maior estresse calórico e o menor estresse calórico. Ao longo dos meses, foram avaliados indicadores como o nível de cortisol, que são os hormônios do estresse, progesterona, avaliação de temperatura de superfície desses animais e taxa de produção de embriões das fêmeas. A taxa de embriões foi maior naqueles animais com conforto térmico maior. Os resultados mostraram que o microclima mais favorável observado no sistema ILPF, com menor incidência de radiação solar sobre os animais, contribuiu para o aumento na produção de embriões. Segundo a pesquisa, o calor produz uma condição de estresse ao animal que reduz a sua eficiência reprodutiva por alterações metabólicas e endócrinas, que são consequências da liberação de cortisol, que é um dos marcadores de estresse. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E em São Paulo, a colheita de laranjas tardias se intensificou neste mês. Veja as informações com o repórter Gustavo D'Angelo. A colheita de laranjas tardias da safra 2018-2019, que teve início em agosto, ganhou ritmo neste mês. Assim, com a maior oferta de outras variedades, agentes do CPEA apostam que as cotações da pera de mesa podem ficar mais estáveis no decorrer deste e do próximo mês. Devido à menor oferta da pera neste ano, em decorrência do clima, a absorção das tardias, principalmente a valência, pelas indústrias, também se iniciou em agosto. A expectativa, portanto, é de que o recebimento destas variedades se intensifique nas próximas semanas, com o aumento da participação da variedade natal. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Ao longo das últimas 3 décadas, o agronegócio brasileiro vem crescendo e se transformando de maneira expressiva. A incorporação de terras de regiões antes pouco exploradas ao processo produtivo nacional
explica boa parte desse sucesso. Numa visão de futuro, a demanda crescente por alimentos, bioenergia e produtos florestais exige soluções que permitam incentivar o desenvolvimento socioeconômico sem comprometer a sustentabilidade dos recursos naturais. Por isso, os projetos de integração estão ganhando cada vez mais visibilidade e dando retorno econômico para os agropecuaristas. Tornar o solo fértil e produtivo o ano todo é o desejo de quem tira o sustento da terra. Muito se avançou ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul já vem fazendo 2 e até 3 safras por ano numa mesma área. São os projetos de integração que possibilitam mais produtividade e renda ao produtor rural. A integração lavoura, pecuária, floresta permite que o solo seja explorado economicamente o ano todo, favorecendo o aumento da oferta de grãos, carne e leite por um custo mais baixo. Veja bem, o componente florestal é o que menos nós entendemos, mas todo mundo vê eucalipto, pinos por aí, né? No fundo nós estamos vendo aqui um renque, né? Uma fileira de árvores. Se nós tivéssemos os animais aqui, lá pelas 2 da tarde, aonde que eles estariam? Estariam aqui a pleno sol ou estariam procurando uma sombra? Então veja, a árvore tem uma função ambiental aí, tanto no inverno como no verão. No inverno protege do frio excessivo, de vento, né? E no verão de temperaturas extremamente altas, né? E além disso, veja bem, o produtor, criando esse ambiente mais favorável para produzir carne e leite, ele vai produzir madeira lá para o seu galpão, para suas cercas, né? Madeira é utilizada. E aí é uma das razões do porquê o eucalipto é tão popular aqui nas nossas condições, né? Pelas múltiplas utilidades. Hoje, por exemplo, nós temos unidades de referência tecnológica que está entrando clones de eucalipto para ser tirados em 15 anos. Mas eu não quero mais lenha, não quero bioenergia, não quero mais palanque, eu quero madeira nobre para construção, tá certo? Para móveis, né? Veja que nós não podemos mais tirar árvore. E o mais interessante disso tudo, se a gente pensar em termos de país, nós estamos utilizando 1/3 da área nacional, tá certo? Uma pequena parte para a produção de grãos, é tipo, eu posso fazer um cálculo aqui, ó, nós estamos utilizando de 50 a 60 milhões de hectares para a produção de grão. O que é isso em termos de país? É 7% da superfície. Então a pujança da agricultura de grãos brasileira ocupa 7% da área. Agora, se eu colocar pecuária, que aí é braquiária no Brasil como um todo, vamos pegar como a espécie, o gênero mais importante de forrageiras, aí nós já vamos para 20%, 21%, 22% da superfície. Nós temos 170 milhões de hectares de pastagens tropicais. Isso é 3 vezes a área de grãos. E a maior parte dessa pastagem tropical tem algum grau de degradação. Em outras palavras, a grande reserva de, vamos dizer assim, de potencial de produção de alimentos do Brasil e para o mundo, né? E a FAO dá a responsabilidade do Brasil de produzir alimentos de 30% a 40% da população que aumenta para cá, daqui para frente, né? Veja, nós já produzimos alimento para 1,2 bilhões de pessoas. E nós somos um pouco mais de 200, então nós já somos um player, né? Um país agrícola, né? Mas nós temos que pensar que nós temos responsabilidade por esse ambiente e o principal estoque de área para produzir mais é exatamente a pastagem degradada. Como é que eu recupero essa pastagem degradada? Via pastagem, lavoura de pasto. Nós vamos adubar, nós vamos fazer uma braquiária, um capim de verão. Para promover essa integração, a Embrapa Trigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, organizou esse dia de campo. Aqui, estudantes, agricultores e técnicos conseguem visualizar a produtividade de diferentes culturas com duplo propósito, como o caso do trigo. O tema é amplo, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta. E às vezes a gente diz assim, o que tem que ver uma Embrapa Trigo em Passo Fundo com integração lavoura-pecuária? A gente pensa que trigo é só para pão. Na verdade, o trigo é múltiplos propósitos, né? O trigo é para pasto, é para silagem, né? O trigo que a gente moe, 30% acaba ficando farelo. E farelo vai entrar na composição de rações para quem? Para gado de leite, para suínos, para aves, né? Então a integração lavoura-pecuária não é só com boi, com vaca, né? Também com suínos, com aves. Então a Embrapa Trigo em Passo Fundo, ela lidera o incentivo, a cadeia no sentido de produzir alimento, principalmente no inverno, né? Que é a missão da unidade, se chama trigo é de inverno, mas trabalhamos com cevada, com triticale e com aveia. E no verão também trabalhamos com soja e milho, né? Porque o sistema de produção que tem que funcionar. Então o trigo sozinho, e às vezes o cara diz, tô perdendo dinheiro com o trigo. Será que está perdendo dinheiro com o trigo ou tu não está analisando direito?
O fato de ter um trigo no inverno, quanto reflete isso no milho, na soja, na sequência, né? Então aquele rendimento de trigo lá, muitas vezes pode não ser muito atrativo financeiramente quando comparado a uma cultura como a soja, né? Com a liquidez que tem, né? Tá certo? Mas então, nós trabalhamos no sentido diverso, né? A minha especialidade principalmente é essa, trabalhar com manejo de pastagem, com sistemas integrados, né? Um grande desafio para contornar problemas decorrentes de décadas de práticas agrícolas de monocultivo e de elevada pressão sobre o ambiente, mas que através da integração lavoura-pecuária-floresta pode gerar ganhos em produtividade e, consequentemente, liberar áreas para outras atividades do agronegócio.